Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Mais um dia aqui praticando juntos em grupo. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês por mais uma vez estarem aqui aceitando esse convite de se conhecer melhor e de lidar de uma maneira mais leve com esse momento que nós estamos vivendo, né? Então esse projeto ele nasceu justamente com o intuito de ajudá-los a cultivar a meditação e para que juntos nós possamos atravessar esse momento de uma maneira mais consciente. Então, bem-vinda Solange, bem-vinda Rê, bem-vindos todos que estão aí. Enquanto vamos aguardando os colegas chegarem, nós podemos ir tomando uma postura confortável para ouvirmos a fala de hoje e posteriormente fazermos a prática da meditação. Olá Marina, olá Fátima, Paulo, Eliana. E hoje eu vou falar sobre caridade, mais especificamente sobre os 3 tipos de caridade. Dentro dos ensinamentos que nós adquirimos dos nossos professores, de uma maneira didática é possível dividir a caridade em 3 grandes grupos. Mas antes de falar desses 3 grandes grupos, eu gostaria de compartilhar com vocês o que é caridade, não é mesmo? E a caridade é algo muito falado hoje em dia. E por vezes nós chamamos de caridade ações que não necessariamente são caridosas. E a caridade ela se dá toda vez que nós doamos, sejam coisas materiais, emocionais ou espirituais, para os outros. Sempre que há essa entrega, essa partilha das nossas intenções, nós estamos praticando a caridade. E a caridade ela não se dá apenas perante os necessitados, porque às vezes nós relacionamos a caridade com a piedade. Essa noção de que nós temos que doar o dinheiro para os pobres ou para a igreja, ela está muito engendrada na nossa mente. Porém, a caridade ela não tem nada a ver com doar bens materiais. E, na verdade, na maioria das vezes que doamos bens materiais, não estamos praticando de fato a caridade. A caridade ela se dá nos momentos do nosso dia a dia. Quando eu estou numa relação com um filho, por exemplo, ajudando a fazer a tarefa de casa, eu estou sendo caridoso para com ele. Quando eu, ao telefone, compartilho palavras com algum amigo distante que está sofrendo, eu estou sendo caridoso com ele. E principalmente caridoso consigo mesmo. Por vezes, nós temos dificuldade de praticar essa entrega para nós mesmos. Então, vivemos em detrimento do trabalho, nós vivemos em detrimento de mudar o mundo e mudar os outros e não somos caridosos para conosco. E é importante percebermos que quanto mais doamos tempo para nós mesmos, melhor nós nos sentimos. Então reflita sobre como você opera perante a caridade para si. Será que você já é capaz de doar boa parte do seu tempo e dos seus esforços para si mesmo? Ou será que você está sempre tentando olhar para fora e gastando energia? E à medida que nós vamos compreendendo melhor que a caridade é um conceito bem amplo, nós podemos falar sobre os 3 tipos de caridade. O primeiro tipo de caridade é aquele em que nós doamos o nosso tempo ou coisas materiais ou até mesmo a nossa escuta com o intuito de nos sentirmos melhor ou de sermos beneficiados de alguma forma. Então, o primeiro tipo de caridade é aquela que eu faço esperando algo em troca. E nesse grupo se incluem a maioria esmagadora das caridades que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu estou sempre tentando ajudar o outro porque eu me sinto melhor, ou ajudando o outro para reservar o meu lugar no céu, não é mesmo? Ou até mesmo ajudando o outro para depois poder dizer para ele, olha como eu te ajudei, olha como eu sou bom. Então, para me sentir superior, né? Então, esse é o primeiro tipo de caridade, aquele que eu faço esperando algo em troca. O segundo tipo de caridade já não envolve tanto o que eu vou receber em troca,
mas ainda assim eu estou apegado a querer que o outro se sinta melhor. Então, às vezes eu posso estar me doando de uma forma verdadeira, mas a minha vontade que o outro mude e melhore é tão grande que eu começo a, de certa forma, prejudicá-lo. Então, esse segundo tipo de caridade, ele também é bastante comum. Por vezes nós de fato estamos nos doando, estamos ali presentes, mas a nossa vontade é de mudar o outro, mudar a vida dele. E nós não temos esse poder. Então nós precisamos entender que a caridade ela opera até um certo ponto. Mas a partir do momento que eu estou agindo, querendo mudar o outro ou a vida dele, talvez isso também seja um tipo de caridade não muito saudável. E o terceiro tipo de caridade, e o que nós estamos buscando desenvolver aqui, é a caridade despretensiosa. Então, ajudar o outro de maneira inteira, presente, porém sem a pretensão de receber nada em troca e muito menos a pretensão de mudarmos o outro. E é nessa caridade que nós sentimos o coração se preencher, que nós sentimos de fato o bem-estar, a paz, porque nós estamos agindo baseados no amor e na bondade de fato. E é natural que quando pratiquemos a meditação da bondade amorosa, nós comecemos a sentir vontade de praticar esse amor, essa caridade despretensiosa. Então, quanto mais eu pratico a bondade amorosa e repito as frases de bem-aventurança para mim e para os demais, seja uma pessoa difícil, uma pessoa neutra ou uma pessoa que eu amo, eu começo a praticar a caridade despretensiosa. E cada vez mais o meu coração ele se preenche dessa leveza. E cada vez mais eu sinto que de fato eu estou fazendo o meu melhor. Nós nunca podemos negligenciar a caridade. Se tornou algo muito piegas, algo muito batido, principalmente pela influência da igreja. E aqui eu não quero criticar a igreja de maneira alguma, porém, a visão que nós temos hoje de caridade, ela está muito restrita a essa noção de doar dinheiro, doar comida aos pobres, mas a caridade é muito mais ampla do que isso. Por vezes, uma simples escuta é muito mais valorosa do que você doar R$500 para aquela pessoa. E existe um outro tipo de caridade também, que é a caridade aos professores. Então se diz que à medida que nós praticamos a caridade para com aqueles que compartilham os ensinamentos conosco, nós também começamos a receber melhor aqueles ensinamentos. Eles passam a ter um valor diferente. E se diz também que os ensinamentos de qualquer professor não têm valor, porque algo que você aprende com um professor pode mudar a sua vida completamente. E é por isso que os nossos professores nos indicam muito a praticarmos a caridade para com os professores. Qualquer tipo de professor, qualquer pessoa que já te ensinou algo valoroso, é importante que você retribua de maneira despretensiosa. Então, eu queria ressaltar para vocês a importância de termos um coração mais caridoso e de praticarmos essas ações, principalmente agora, nesse momento da pandemia. Então eu deixo aqui esse incentivo para você que está ouvindo esse vídeo, faça algum tipo de ação caridosa amanhã. Ajude alguém, seja com um agasalho, não é mesmo? Nesse tempo que está tão frio, seja com um alimento, seja até mesmo com o dinheiro. Talvez a sua escuta e o seu tempo não estejam tão disponíveis agora, em detrimento do distanciamento, mas veja o que você pode fazer, nem que seja para uma pessoa próxima. Lembre-se que, por exemplo, ficar mais tempo com um filho é um ato de caridade. E principalmente, pense e reflita sobre a caridade para si mesmo. Porque por vezes nós queremos tanto ajudar os outros, os familiares, mas nós não ajudamos a nós mesmos. Então, antes de mais nada, nós temos que ser caridosos para conosco. E lembrem-se de praticar a bondade amorosa, porque quanto mais praticamos, mais nos sentimos bem, certo? Então eu reforço aqui esse convite para que vocês
ajudem alguém amanhã. Seja alguém próximo, alguém distante, ou até mesmo à distância você pode ajudar, não é mesmo? Entrando para alguma ação social online, ou doando algum dinheiro para alguma instituição, para algum abrigo, certo? Existem tantas pessoas agora precisando desse apoio, passando por necessidades, desde as necessidades mais básicas. E cabe a nós, que estamos tendo a capacidade de sentar aqui para conversar sobre o autoconhecimento, ajudarmos essas pessoas. Porque nós temos, de certa forma, o privilégio de estarmos tendo esse tempo para nos cuidarmos. Pois, como eu costumo dizer, a maioria das pessoas neste exato momento está simplesmente tentando sobreviver. E é o nosso dever praticar a caridade. Ok? Então agora eu vou ler alguns comentários e posteriormente nós iremos fazer a nossa prática. Então eu peço que vocês compartilhem aí as suas dúvidas, o que vocês acham sobre o que eu falei, como se percebem dentro desses 3 tipos de caridade. Se vocês operam mais perante a caridade esperando um retorno, ou a caridade querendo mudar a vida do outro, ou até mesmo a caridade despretensiosa. Então nós temos aqui o comentário: olá Zésa, olá Marilda, Bia, Sônia, Cacilda. Então a Marilda diz: que lindo essa fala sobre a caridade para os professores. É verdade. E nós podemos praticar essa caridade para com os professores compartilhando os ensinamentos também. Então, à medida que eu aprendo algo e compartilho isso com uma pessoa próxima, indiretamente eu estou praticando a caridade aos professores, porque mais pessoas terão acesso àquele ensinamento, não é mesmo? Então, aplicado à nossa vida contemporânea, eu convido vocês a convidarem os amigos, os familiares, para conhecerem a meditação, porque o que mais enriquece a mim, a Carla e a Neiva é a presença de vocês e o discernimento. Quanto mais pessoas têm discernimento, é aí que nós nos sentimos de fato preenchidos, felizes, alegres, ricos, certo? Então não há nada melhor para nós do que ver vocês melhorando e caminhando, né, dentro dessa jornada da meditação, e também estar com novas pessoas, ensinando essa técnica para outras pessoas. Vocês estão fazendo isso com a live diária. Maria, nós estamos fazendo o nosso tipo de doação, né? O nosso tipo de doação é estar aqui e estamos fazendo nada mais do que o nosso dever. Na verdade, é isso. E se vocês pararem para pensar, todo professor, ele possui essa índole, ainda mais aqui no nosso país, né? Os professores de escolas públicas, de universidades, eles fazem pelo amor, para disseminar mesmo o conhecimento e a sabedoria. Então é importante que os professores também tenham uma visão caridosa, né? Porque há muitos professores que estão sempre reclamando da sua condição e de terem pouco reconhecimento. Mas um lado positivo disso é a paixão, né? E a caridade, de você fazer aquilo e ensinar porque você realmente enxerga que é possível haver uma melhora nas pessoas. Moradores de rua estão precisando muito, isso. Então, gente, lembrem-se novamente de no dia de amanhã ajudarem alguém, principalmente essas pessoas em condição de risco, certo? Não vejo a hora de fazer a prática. Então vamos fazer a prática. Vocês ficam ansiosos mesmo, hein? Então vamos fazer a prática, porque a Débora ela não vê a hora. E aí depois eu termino de ler os comentários e também fazer as respostas para as perguntas de vocês, certo? Lembrando também de deixarem a sugestão de tema, algo que vocês gostariam de ouvir, algum tema que tem sido difícil para vocês de lidar, dentre os mais variados, ok? O que tem te afligido? O que você gostaria de aprender mais? Então deixem aqui as suas sugestões também nos comentários, certo? Então nós vamos
tomar uma postura confortável no assento, retirando as costas da cadeira, caso estejamos na cadeira. E se estamos sentados no chão, abrindo bem os isquios, as nádegas, ancorando bem o cóccix no assento. Podendo também fazer essa prática deitados, desde que não caiamos no sono, pois o nosso intuito aqui é estarmos alertas e presentes. Podendo iniciar essa prática tomando 3 respirações profundas, enchendo o pulmão de ar e esvaziando lentamente. Percebendo como é sentir o pulmão cheio e como é sentir o pulmão vazio. E notando que entre a inspiração e a expiração acontecem várias coisas. Sons chegam aos ouvidos, sensações ocorrem no corpo, pensamentos que geram emoções, tudo isso em frações de segundos. E enquanto todos esses fenômenos ocorrem, permanecemos alertas, observando o ar entrando e saindo do corpo. E cada vez mais, deixando que a respiração flua de maneira natural, sem forçar, sem controlar, sem alterar, apenas sentindo o ar que entra e sai do corpo. E se a mente vai, a mente volta, ancorada na respiração. Quantas vezes fizerem-se necessárias. E à medida que eu noto que a mente se distraiu e retorno para o momento presente, eu estou praticando mindfulness. A palavra em Pali para mindfulness significa relembrar-se. O que estamos praticando aqui é simples. Relembrar-me de que eu devo estar atento ao momento presente, através da respiração, pois não há respiração de ontem e nem respiração de amanhã. Apenas este fôlego. E enquanto respiramos, podemos também sentir o corpo sentado, percebendo os pés,
O que acontece nos seus pés agora? Frio, calor, peso, leveza. Podendo sentir também as pernas. Quais são as sensações na parte inferior da perna? E quais são as sensações na parte superior das pernas? Sentindo as nádegas em contato com o assento e percebendo a ação da gravidade sobre o corpo. Conscientes do tronco na vertical, entrando em contato com a sensação de equilíbrio. O que faz com que eu seja capaz de permanecer nessa posição? O equilíbrio também é uma sensação. Sentindo o abdômen, talvez percebendo o movimento de líquidos e gases nas vísceras e órgãos vitais do abdômen. Provavelmente podendo também sentir se o estômago está cheio ou vazio, a bexiga. E notando também a expansão e retração da caixa torácica a cada vez que respiramos, sentindo as costelas, a região peitoral, notando os ombros, os ombros, braços, cotovelos, pulsos e mãos. Talvez sentindo também a parte de trás do tronco, a região da lombar, a coluna, a paravertebral, as escápulas, chegando ao pescoço e sentindo a cabeça. Suavizando a face, trazendo um leve sorriso ao rosto e notando o que esse simples sorriso gera no seu organismo. Inspirando nesta sala, expirando nesta sala. Conscientes da pele enquanto o último limite entre eu e o mundo externo. Perceba o espaço que você ocupa nesta sala agora, desde os pés até o topo da cabeça.
E partindo dessa consciência da respiração e do corpo, nós podemos repetir votos de bem-aventurança para nós mesmos, dizendo mentalmente que eu esteja em paz, que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu conheça as causas do sofrimento, podendo me livrar dele. E que eu conheça as causas da minha felicidade. E nesse momento, você pode criar as suas próprias frases de bem-aventurança para si mesmo, dizendo mentalmente que eu esteja notando como a repetição dessas frases impacta o seu organismo. Permitindo que o coração se expanda à medida que vamos repetindo essas frases. Que eu esteja que eu esteja E neste momento, indo um pouco além, podemos desejar estes votos para aqueles que nesse momento estão em situação de vulnerabilidade ou de risco. Todos aqueles em situação de cárcere, seja lá qual crime eles tenham cometido. Todos aqueles em situação de abrigo, em asilos ou creches. Todos em situação de guerra ou conflito.
e todos aqueles que estão enfermos ou em luto, que estas pessoas estejam em paz. Que essas pessoas estejam seguras. Que essas pessoas estejam tranquilas. E que essas pessoas conheçam as causas do sofrimento, podendo se livrar dele. Que essas pessoas estejam conscientes das causas da felicidade. E nesse momento você pode criar as suas próprias frases, emanando esses votos do seu coração e desejando que eles toquem essas pessoas. Repetindo mentalmente que todos em situação de vulnerabilidade estejam notando como essas frases tocam o seu coração. Que todas as pessoas em situação de risco estejam notando que a única coisa que me difere dessas pessoas é o acaso, pois eu poderia muito bem estar habitando um dos corpos dessas pessoas, caso eu tivesse nascido em uma família diferente, em uma cidade diferente, em condições diferentes. O que diferencia você de uma dessas pessoas em situação de risco? E que essas pessoas possam ser tocadas por essa prática, que possam ser ajudadas e tocadas também pela força da caridade. Que essas pessoas tenham alguém com quem contar, algum tipo de suporte, e que pelo menos sofram um pouco menos. Para que juntos nós possamos desfrutar da graça desse mundo e desse universo. Que nós possamos ter cada vez mais a consciência de que a respiração nos conecta a todos os seres. E quanto mais nós meditamos, menos somos egoístas.
cada vez mais compreendemos que fazemos parte do todo. E dessa forma, se algum ser sofre ou está em risco, consequentemente eu também estou, mesmo que indiretamente. E de nada adianta tentar salvar a minha pele se os demais estão sofrendo. E aos poucos nós podemos ir movimentando as extremidades dos pés e das mãos e tomando respirações mais profundas, abrindo os olhos, olhando a sala ao seu redor, as cores, as formas, as texturas, retomando o contato com o mundo externo. Então, gratidão pelo esforço de vocês e por mais essa prática. E reforço o convite para que vocês me sigam aí no Instagram, @mindfulmarcos, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é o Momento Mindfulness, para terem acesso a outras práticas, a mais conteúdo e também a todas as mais de 110 lives que nós fizemos nos últimos tempos. Então lá vocês podem encontrar todas as mais de 110 lives, ok? E agora deixem seus comentários, suas dúvidas, como foi essa prática, como se sentiram. Vani, a caridade para conosco é interessante, como me oriento para fora e há dificuldade de me orientar para dentro. É interessante como me oriento para fora e há dificuldade de me orientar para dentro. Perfeito, Vani. E que bom que você está tomando consciência disso, né? E é necessário fazer um esforço prático, pessoal. Porque não adianta eu manter na minha cabeça, vou ser mais caridoso comigo, vou ser mais caridoso para os outros, mas não traçar metas e objetivos. Por exemplo, todo dia eu vou ter pelo menos 2 horas para mim, né? Isso é uma meta prática, objetiva. Parte X, tantos por cento do meu dinheiro eu vou investir em mim, no que me faz bem. Então a gente tem que começar a fazer esses planejamentos também em relação ao que a gente quer emocionalmente, não só o que a gente quer financeiramente, né? A Nilza diz, eu gosto muito de compartilhar, mas quando vou compartilhar e a pessoa já conhece e nunca me falou, fico triste. Ah, sim, acho que você está se referindo... Eu gosto muito de compartilhar, mas quando vou compartilhar e a pessoa já conhece e nunca me falou, fico triste. Nilza, eu não entendi o seu comentário. Se você puder fazê-lo de novo, para eu entender melhor, eu agradeço. E peço desculpas por não ter entendido. Marilda, fiquei confusa se quando pratico estou no primeiro ou no último modo de caridade, porque não espero retorno, mas é como se eu me sentisse melhor por estar ajudando os necessitados. Marilda, esse ainda é o primeiro tipo de caridade, porque a gente ainda faz querendo se sentir bem, querendo se sentir uma boa pessoa, né? Esse ainda é o primeiro tipo. O terceiro tipo é realmente a caridade despretensiosa. Eu vou até utilizar alguns exemplos um pouco extremos de caridade, mas a caridade despretensiosa é mais ou menos o que a gente ouve falar da história da Madre Teresa, né? Desses grandes ascetas, né? Até mesmo São Francisco, que realmente se entregavam de uma maneira incondicional, né? Então essa caridade despretensiosa é quando nós não mais nem queremos nos sentir bem. Nós fazemos pelo dever de fazer, por sabermos que é aquilo que é o correto, né? Como professor, sempre fiquei feliz com uma atitude amorosa dos alunos. É isso, Luiz, e meus cumprimentos também a você e a todos os outros professores que assistem o Momento Mindfulness, né? Porque nós somos uma consequência do trabalho de vocês, né? Então, muito obrigado.
Amo ajudar as pessoas, mas me ajudo primeiramente, porque eu estando bem comigo, consigo ajudar mais pessoas. É isso, Débora. Quanto mais a gente está bem consigo, mais a gente ajuda os outros, né? Você falou tudo. Zeza, vocês são realmente especiais, muito além da teoria e prática das aulas, mas no exemplo e estilo de viver. Obrigado, Zeza. Fico feliz com o seu comentário, né? E o nosso desafio é esse enquanto professores também, não é? Dar o exemplo. Então nós também temos as nossas falhas, nós também por vezes não praticamos a caridade, certo? Mas ainda assim fazemos o nosso melhor e nos esforçamos diariamente. Então obrigado pelo seu comentário. A caridade despretensiosa é a mais indicada nesse momento. Sem dúvida, é isso mesmo. Pode falar sobre ansiedade? Posso falar sobre ansiedade. O que você quer saber? Mas então, ansiedade não tem muito a ver com esse tópico de hoje, né? E eu acho que eu posso falar então sobre ansiedade na minha próxima live, Eunice. Então a minha próxima live vai ser na segunda-feira. Na segunda-feira eu prometo falar para você sobre ansiedade, ok? Fica aí o convite, porque é um assunto muito amplo e eu acho que vale a pena explorar de uma forma mais profunda. Várias pessoas compartilhando a gratidão, prática inspirada e inspiradora. Obrigado pela meditação de hoje. Muito linda essa prática, foi ótimo, eu amei. É isso, pessoal. Como você pratica caridade com você? Marina, eu pratico a caridade comigo de várias formas. Por exemplo, usando roupas que eu gosto, é uma forma de caridade. Cuidando de mim mesmo, não é? Da minha aparência, para que eu me sinta bem comigo mesmo. E também pratico a caridade comigo mesmo em pequenas coisas do dia a dia, né? Praticando a plena atenção, eu estou praticando caridade para comigo mesmo. E principalmente doando tempo para si, né? Eu ultimamente tenho praticado muita caridade para comigo, parando de trabalhar, desligando o celular, ficando pelo menos 1 hora por dia comigo mesmo, né? É interessante a gente fazer essa caridade do tempo também. Então eu acho que a caridade mais poderosa que a gente pode fazer para si é a caridade do tempo, porque às vezes a gente doa o tempo para todos e não para nós mesmos, né? E existem vários tipos de caridade, né? Cuidar da sua alimentação, praticar exercícios físicos, isso tudo é autocuidado. E o autocuidado é uma forma de caridade, de doação para si mesmo. Ótimo. Eu ajudo e esqueço de mim. Estou descobrindo isso na terapia. Rosângela, isso que você está falando acontece muito nos padrões de reatividade passivo, né? Em que nós estamos sempre nos submetendo e esquecendo de nós mesmos. Então fica aí a dica para a produção também é anotar passividade e agressividade, para a gente tratar desses temas também em próximas oportunidades. Ok, queridos? Então obrigado por mais uma vez estarem aqui e aceitarem esse convite de meditarmos juntos. É sempre uma honra poder compartilhar o pouco que eu sei e que eu já vivenciei com vocês. E não se esqueçam de amanhã praticarem a caridade, seja para uma pessoa próxima, distante, certo? Fica aqui esse estímulo e esse pedido também. Um grande abraço, boa noite, um beijo no coração e fiquem bem. Eu ia falar fiquem com Deus. Fiquem com Deus, fiquem bem, dentro do credo de cada um, né?